Fala aí galera, tudo certo? Vocês já ouviram falar de transhumanismo? Sabe o que é isso? Vamos falar um pouco? Meu nome é Diego Lauksen, eu sou escritor, podcaster e algumas coisas a mais. Antes de falarmos de transhumanismo, quero lembrar vocês de baixar o meu conto O Destino de Zeta Leone, está disponível no meu site. Eu vou deixar os links aqui na descrição, tudo mais. Esse conto ele é um conto integrante do universo Aurora Estelar, que é o meu próximo livro, que vai ser lançado agora dia 12 de outubro. Um dos melhores livros que eu já li até hoje é O Inferno, de Dan Brown, por diversos motivos. Um desses motivos, e o principal deles, é que eu sou apaixonado pela Divina Comédia. E esse livro, O Inferno, de Dan Brown, aborda bastante pelo menos o trecho do inferno da Divina Comédia. Para quem não conhece a Divina Comédia, ele foi um livro escrito em forma de poemas por um escritor italiano de Florença, o Dante Alighieri. A Divina Comédia, ele conta uma história mais ou menos assim, como se o Dante tivesse morrido. A história começa no momento da morte dele e em um primeiro momento ele vai para o inferno. E ele tem um companheiro que é o Virgílio. Eu acho que Virgílio é o nome certo em italiano. E o Virgílio, ele ajuda o Dante... Não ajuda, mas ele guia, ele é o guia do Dante por essa jornada pelo inferno. E ele vai aos poucos explicando e contando o que eles vão vendo, o que eles vão presenciando lá. E nessas descrições estão presentes várias coisas que nós conhecemos hoje, como a representação do inferno, por exemplo, como se o inferno fosse dividido em camadas e cada camada é dedicada a um pecado capital. Por exemplo, uma das camadas do inferno seria a segunda camada, se não me engano, que é a da gula, ou seja, as pessoas que eram gulosas glutonas em vida, elas eram levadas para esse segundo inferno e ali, a construção do inferno era toda feita em forma de paredes do estômago e ácidos espirrados nas pessoas. Elas sofriam eternamente no pós-vida a queimaduras estomacais por terem sido gulosas ou glutonas em vida. E essa Divina Comédia ela é dividida em 3 partes, basicamente: o inferno, o purgatório e o paraíso. Mas a parte que mais se destaca é o inferno. A Divina Comédia não é um conteúdo fácil de conseguir explorá-lo por completo, não é um conteúdo fácil de ler, porque ele é escrito em italiano, ele é escrito em forma de versos, teria que tentar encontrar uma adaptação dele para tentar ler inteiro, mas a parte que eu me interessei mais sempre foi o inferno. E o interessante do porquê que o inferno é tão chocante e tão agrada a tantas pessoas, um dos pontos que eu acredito é que antes de Dante ter escrito a Divina Comédia, a religião católica, que era predominante na Europa na época, ela não tinha uma descrição do inferno. O inferno era visto como um lugar ruim, um lugar escuro, um lugar onde você iria sofrer pro resto da tua vida, mas depois da Divina Comédia o inferno começou a ganhar cores, começou a ganhar formatos, ideias. Esses elementos da Divina Comédia começaram a ser utilizados na religião também. Um exemplo, até que eu já falei, como por exemplo a descrição do inferno da gula ou descrições de outros, poderiam ser usados por um padre, por exemplo, se ele quisesse botar consciência na cabeça de uma pessoa, por exemplo, dizer, se você continuar sendo um fornicador, você vai ter isso aqui quando você morrer. E usava as descrições do Dante para representar qual tipo de sofrimento essa pessoa ia ter. Ia deixar de ser imaginativo para se tornar algo mais específico, ainda imaginativo, mas mais específico. O que poderia começar a realmente assustar as pessoas que começassem a entender como é que funcionava esse inferno. Elas vão começar a ter mais medo de ir pra lá. Agora, saindo um pouco da Divina Comédia, uma coisa que eu gostei muito no livro Inferno, de Dan Brown, que não é pra fazer uma revisão, mas como escritor eu achei muito boas técnicas de escrita. Teve um momento assim que me causou um choque. Não foi pela história ou pelo que estava acontecendo, foi pela técnica de escrita que ele usou, assim, causou um choque. É meio um negócio estilo Vanilla Sky, assim, que algo acontece e tu, pá, que coisa maluca. Então eu tive esse momento também lendo, que é mais fácil ter esse tipo de brainfuck, explosão mental assistindo filmes do que lendo livro, mas no Inferno de Dan Brown eu passei por isso também. E para fechar o assunto de Inferno de Dan Brown, tem uma parada que é muito massa que tá no livro, não explora muito, mas já dá umas ideias legais, que é o transhumanismo. Parece fácil entender o sinônimo da palavra, mas depois, conforme a gente for conversando, a gente vai ver que nas entrelinhas ele pode ter um significado um pouco diferente. Então, etimologicamente, transhumanismo seria de se transformar ou transcender, e humanismo a nossa espécie, então seria meio que transcender a nossa espécie ou transformar em outra coisa. Mas o que seria essa outra coisa? Essa outra coisa, talvez o mais óbvio e que explora um pouco também no livro do Dan Brown, é que os transhumanistas talvez pensassem em usar, ou talvez pensem em usar a tecnologia para melhorar o nosso corpo, para melhorar a nossa existência, para melhorar a nossa espécie, ou melhorar a nossa mente, o nosso corpo, fazer com que a gente viva mais, com que a gente sofra menos. Nesse caso, por exemplo, uma doença que ataca o seu rim,
você poderia construir um rim novo, etc. Ou até realizar mutações genéticas no nascimento das pessoas. Uma outra coisa seria alterar os genes no momento da fecundação para que nós tivéssemos filhos com menos problemas ou com mais virtudes, ao invés de ter defeitos. Nós sabemos que tem problemas genéticos de pessoas que têm pressão alta porque os pais têm. Poderia fazer uma alteração genética ali no momento da fecundação para que essa pessoa nascesse sem esse problema congênito, né? A gente sabe que a gente está muito longe disso, mas a linha de pensamento é olhando para esse lado, assim, como melhorar o corpo. Um dos gêneros literários que mais trabalha esse tipo de assunto é o cyberpunk. Para quem não conhece, cyberpunk, ele é uma temática de livros e filmes. Por um exemplo muito fácil de reconhecer é o Blade Runner, onde o mundo já está no estado muito alto de tecnologia e as pessoas conseguem usar essa tecnologia para alterar o corpo de uma maneira muito eficaz. E também reparar o corpo usando tecnologia. Por exemplo, alguém que amputou um braço por algum motivo pode colocar um braço mecânico, ou até pode ter uma espécie de pessoas criadas em laboratório que foram transformadas de uma maneira tão forte que elas já quase não são mais tão semelhantes ao ser humano. As viagens que temos em cyberpunk também é a Matrix, ou o cyberespaço, onde as pessoas conseguem se conectar a cabeça direto no computador e vivenciar um sonho criado por outra pessoa ou por uma máquina. Seria quase como se conectar direto num jogo MMO e conseguir jogar sentindo que você é o personagem. Você esquece, você se desgruda do teu corpo e se envolve completamente no corpo do teu personagem que você está jogando. Um outro exemplo massa de transhumanismo nos filmes seria o Robocop. O Robocop é um caso que ele sofre lá um acidente, ele perde quase o corpo por completo e com a ajuda das máquinas eles conseguem manter o personagem vivo. E aí depois constrói toda uma lataria robótica, onde encaixam ele e ele fica um ser humano que é basicamente só o cérebro e o rosto dele e se eu não me engano, talvez o coração, o pulmão, mais algumas partes vitais ligadas a um corpo completamente robótico. Duas coisas legais que tem no Robocop, assim, é o homem é máquina, não é só o corpo dele que está ligado à máquina, a mente dele está ligada à máquina. Então, tipo, quando eles criam o Robocop, eles colocam lá uma trava, que se ele fizesse alguma coisa errada, como ele era uma máquina de guerra praticamente, né? Se ele fizesse alguma coisa errada, a máquina conseguiria ir lá e proibir o cérebro de tomar certas atitudes. Em alguns momentos dos filmes, ele até tira aquele ganchinho dele e conecta nos computadores, meio com USB das antigas, e ele consegue fazer download direto da informação para a cabeça dele. E aí o momento crucial do filme é o momento em que ele vence a máquina, o momento que o homem vence a máquina, o momento que ele vai lá e tira e vence o bloqueio. Ele vence o bloqueio e toma controle da máquina. Tem um pouco de moralismo aí, né? Ele é o homem que é salvo pela máquina, ele é dominado pela máquina e depois ele vai lá e vence a máquina. Meio que uma jornada do herói cyberpunk. Agora, é claro que no Robocop talvez haja muito sofrimento pra gente falar que é transhumanismo, né? É aí que nós vamos começar a entrar nos detalhes. Como o transhumanismo é focado em vencer os sofrimentos da espécie, os nossos sofrimentos, o Robocop é uma história de sofrimento também, né? Tem sofrimento da família, tem o sofrimento dele, é uma história de guerra. O cyberpunk tende a ser, assim, mais sofrido, mostrar o lado negro da tecnologia, mostrar as coisas ruins que podem acontecer também, que no gênero cyberpunk é bem comum os ricos terem as melhores tecnologias para prolongar a vida, enquanto a camada pobre da sociedade vive lá com pedaços robóticos mal feitos, pegam infecções durante as transferências, tem que ir para clínicas clandestinas para conseguir um fígado novo, por exemplo, e etc. Agora, se vocês notaram, eu estou falando aqui, tentando trazer alguns temas, mas eu estou só girando em volta do transhumanismo, não estou entrando nele, né? Eu quis trazer bastante referências para a gente pensar um pouco sobre as coisas que são mais comuns no nosso dia a dia, como filmes, livros que a gente lê nessa temática, mas agora eu vou falar um pouco direto mais sobre o transhumanismo, que é o que é essa vertente que pessoas seguem. Existem grupos de pessoas que se dizem transhumanistas e esse objetivo que eles têm em comum é basicamente acabar com o sofrimento e estender a vida humana. Então, rapidamente, nós conseguimos pensar que tudo que a gente faz quase até hoje tem um pouco de transhumanismo, não é? Por exemplo, a medicina avança para curar doenças, acabar com problemas que as pessoas têm, prolongar a sua vida, aumentar a sua expectativa de vida, acabar com a dor. Esse pensamento já está permeando a nossa sociedade. Muitas pessoas já são transhumanistas. Então nós podemos ver que, sem nós usar a palavra transhumanismo, acaba que a gente vê elemento acabar com o sofrimento e estender a vida humana, ele está presente na nossa história. Não é algo de hoje. Apesar de muitas coisas só poderem ser criadas pela tecnologia, a busca por esses elementos, ela está em toda a nossa história. Um exemplo bem clássico é os navegadores que viajaram para a América e acreditavam que existia a fonte da vida eterna, ou se não, o remédio que tudo cura. Alguém acreditava que podia fazer um remédio capaz de curar qualquer doença. Então todos esses pensamentos, eles são um pouco transhumanistas. Apesar dos protagonistas dessas histórias não serem transhumanistas, o pensamento deles é esse.
esse. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês pensarem, é que o transhumanismo ele é muito mais uma linha de pensamento. É essa linha de pensamento em que busca sempre acabar com o sofrimento e nos melhorar como espécie. Esse é um resumo básico do que é o transhumanismo. Eu trouxe aqui algumas referências de coisas que trabalham na área. Eu vou fazer agora uma lista um pouco maior. Sugestão de filme, livros e animes que eu já assisti, que eu já li no passado, que tem essa temática que eu curto bastante. Alguns eu não assisti, mas tá na minha lista para daqui a alguns anos eu de repente vir assistir. Então um livro que eu li há muito tempo, que eu acho muito legal, que tá nessa vertente, é o Admirável Mundo Novo. Em Admirável Mundo Novo, por exemplo, as pessoas nascem em esteira. Existe uma linha de produção, onde as pessoas são fecundadas e ali elas crescem e nascem. Ele removeria a dor do parto, já não teria mais o sofrimento da mãe no parto de nascer um filho. Mas eu acho que o principal ponto de Admirável Mundo Novo é o soma, que é o remédio que eles tomam o tempo todo que eles estão com algum problema, com algum remorso, ou porque fizeram alguma coisa errada, ou estão com um sentimento de vingança, ou tristeza, eles tomam esse remédio, que é basicamente o remédio da felicidade. E tem um comentário que eles fazem muito legal durante o livro, fala assim, o soma cura de 7 a 14 sentimentos, então tem esse negócio de você não sofrer mais das dores da mente também. Acordou de ressaca moral no outro dia, toma um soma que passa. Você brigou com o vizinho, toma um soma que passa. E assim por diante. Então é um livro que eu recomendo bastante, ele é um livro fácil de ler, ele é muito legal, ele traz diversos dilemas da sociedade. E ele escreveu isso há muito tempo atrás e é muito legal que muitas coisas aconteceram hoje em dia. Você vai ver que coisas que ele descreve ali, problemas sociais principalmente, já são problemas sociais hoje em dia. Então eu super recomendo Admirável Mundo Novo. Agora, outro livro que eu vou recomendar, mas que eu não li ainda, que é uma das minhas pendências de vida, é o Neuromancer e os 3 livros da trilogia. O Neuromancer, ele é basicamente o criador dessa ideia de uma conexão múltipla da nossa mente. Inclusive, ali, talvez seja a origem do filme Matrix, onde as pessoas se conectam em máquinas e elas entram numa simulação de computador. O Neuromancer é mais ou menos isso. Existe uma conexão onde você pode viver nesse cyberespaço. As pessoas podem interagir e tudo mais. A diferença disso em Matrix, você não sabe que está na simulação. No Neuromancer, você entra lá, você pode hackear a cabeça dos outros, você pode fazer várias coisas por lá, tem que ler o livro direitinho para entender. Mas essa ideia de consciência múltipla, como se fosse em um jogo ou em um sonho. Filmes. Tem um filme que não é muito bom, mas é um filme que é bem legal. Esse filme é o Elysium. E é legal que ele tem participação do Wagner Moura. Esse filme é muito interessante porque ele existe uma máquina que cura qualquer doença. Ou seja, uma máquina, tipo um tomógrafo, a pessoa entra ali dentro, passou ali, tá curado. Qualquer doença. Só que só os ricos têm acesso a isso e eles moram numa estação espacial. Então, já existe uma diferença. Quem tá na Terra é pobre, é sofrido, e quem tá lá nessa estação espacial é rico, é bem de vida, tem essa máquina que cura qualquer doença, as pessoas vivem pra sempre lá. O personagem principal é de um hacker, e o hacker é o Wagner Moura. Ali tem vários temas, assim, e trabalha um pouco do horror que é usar a tecnologia para certas coisas, assim. Eles colocam meio que um exoesqueleto no corpo dele, parafusado para ele ficar mais forte, e além disso conectam um negócio na cabeça dele que é para ele poder comandar esse exoesqueleto e tal. E tem uma parada também de usar a tua memória para colocar dados de computador, assim. Tem um filme legal que é um pouco menos invasivo, que é o Substitutos, com o Bruce Willis. Nesse filme eles entram em cápsulas, e dessa cápsula ele controla uma réplica robótica. Ou seja, ao invés de eu sair de casa, eu poderia entrar nessa cápsula e minha réplica sair na rua e eu posso ir em qualquer lugar, deve ser ligado 3G, alguma tecnologia ali. A pessoa pode ir pra qualquer lugar e, enfim, tu pode socializar, tipo, hoje na pandemia, e se nós tivesse substitutos, nós poderia estar com os nossos substitutos andando na rua, indo pras festas e sem problema o substituto não pega doença, ele é um robô. Mas o que é abordado no filme é mais a segurança. Teu robô pode ser atropelado, pode morrer, pode qualquer coisa. Teu corpo tá em segurança em casa. Outro filme muito massa é o Minority Report, com o Tom Cruise. Ele é bem legal porque ele trabalha uma temática assim, onde existe uma polícia que prevê os crimes. Então, consiste em uma polícia investigativa que anuncia um crime antes de acontecer e você pode ir lá e impedir o crime de acontecer ou até prender a pessoa. Acho que no filme até eles são um pouco autoritários. Eles vão lá e prendem o cara. Eles não vão, tipo, tentar impedir só o crime de acontecer. Eles vão lá e prendem o cara. E até existe uma máquina ali onde tem 3 pessoas ali dentro e elas meio que... Eu não sei qual que é a experiência que rola ali, mas elas meio que conseguem prever quando alguma coisa vai acontecer e dá pra essa polícia tentar impedir. E falei do Robocop também, é um filme interessante, tem bastante coisas ali. Eu lembro que quando eu era criança, eu assisti o Robocop, eu me chocava. Eu lembro do Robocop 2, aquela cena que ele enfia a mão dentro do robô e arranca o cérebro do robô, e é um cérebro de gente, assim. Aí ele quebra o cérebro na pista. Eu lembro da cena quando eles mostram, eu não sei se agora isso foi no novo, no antigo, mas quando mostram pra ele o que sobrou do corpo dele, assim. Eu lembro que são cenas que me chocaram bastante, assim. Tem o Matrix também, que é um clássico, né? Um filme muito bom, que apesar da trilogia ser, assim, mais Dragon Ball Z,
Z, mas da ideia da Matrix, ela é muito boa. E agora eu vou recomendar 2 animes que um eu assisti, o outro eu não assisti ainda. Um deles é o Ghost in the Shell, que ele é um anime clássico, assim, com essa temática cyberpunk. Tem o filme também com a Scarlett Johansson, também não assisti o filme. E pra fechar as sugestões, um anime que eu gosto bastante é Full Metal Alchemist. Eles vivem num mundo, assim, ele não é muito cyberpunk, assim, que ele é mais steampunk. Eles vivem num mundo que parece não tão desenvolvidos quanto o nosso, que eles ainda usam bastante trem, não tem tanto carro, talvez assim uma pegada mais renascentista, de uma época mais renascentista, só que ao mesmo tempo eles conhecem algumas tecnologias que são muito além daquelas que a gente conhece hoje. Por exemplo, essa de colocar pedaços mecânicos, que é um dos dramas do personagem principal, que ele não tem um braço e uma perna, e o irmão dele vive numa armadura. Aí você tem que assistir lá pra entender o porquê dessa armadura. Mas basicamente um dos personagens, que é o que não tem um braço e uma perna, eles colocam um braço mecânico, a perna mecânica pra ele poder viver. E aí eu lembro que tem uma cena do dilema, assim, onde um outro cara que também tem um braço mecânico conversa com ele, e essa pessoa, ela arrancou o próprio braço pra colocar um braço mecânico pra ela se tornar mais forte. E aí é o dilema, enquanto esse cara, ele queria ficar mais forte, ele acha que o personagem principal também queria ficar mais forte, o personagem principal tem algo muito mais forte por trás daquele braço, e ele não é que ele goste, que ele quisesse ter aquilo no corpo dele. E um dos pontos muito legais do Fullmetal Alchemist, que é o que dá o nome, o Fullmetal é por causa disso, é por causa da armadura e do braço mecânico e perna mecânica. O Alchemist é porque nesse mundo eles têm o conhecimento de uma tal de alquimia, de uma troca equivalente, que se você desenhar um símbolo lá no chão e você colocar uma coisa ali em cima, você pode, usando essa espécie de magia, você consegue transmutar o material em outro. Por exemplo, se tu pegar 2 pedaços de 2 carrinhos quebrados, colocar ali, você transmuta os 2 pedaços do carrinho em um carrinho novo. Só que o que está por trás disso é justamente a troca equivalente. O resultado tem que ter as mesmas coisas que o produto. Então você nunca consegue criar nada, você só consegue transformar, nada se cria, tudo se copia. Um dos dilemas principais do anime é justamente o pensamento sobre qual que é a troca pela vida. Se você for fazer uma experiência com um ser humano, qual que é o valor da vida dessa pessoa? Se você, o corpo humano ele é formado por tantos átomos de tais tipos e uma combinação deles, e esse é o corpo, eles estão ligados ali de uma forma. Então, em tese, um alquimista do Fullmetal Alchemist conseguiria fazer um corpo, só que qual que é o que se troca pela alma da pessoa, pela vida, pela consciência da pessoa? O que se troca? O que se bota ali? Vamos supor que você tem que botar aqui na entrada tais coisas e aqui na saída. O que você bota para aquela pessoa ter a consciência? Se tu for ressuscitar um morto, o que tu bota aqui para a pessoa voltar com as memórias dela, com a consciência dela, achando que é a mesma pessoa? Então esse que é o dilema, e é muito bom o pensamento em cima disso. Então é isso aí, galera. Falei bastante aqui sobre transhumanismo e as várias coisas literárias que estão em volta. Espero que tenham gostado. Deixa aí seu comentário, diz aí o que tu acha do transhumanismo, se tu acha que isso aí ainda vai crescer, se desenvolver bastante, ou se é algo que nós vamos passar e vamos direto para outra. E não esqueça de conferir o meu conto Destino de Zeta Leones lá no meu site, que é um conto integrante do meu livro Aurora Estelar, que vai ser lançado daqui um mesinho. Escutem meu podcast no Spotify ou no SoundCloud, procura lá Dr. Lauksen que você vai encontrar. Temos 2 episódios já lá rodando. Os links estão todos aqui na descrição, é só dar uma conferidinha que vai estar tudo ali. Então é isso aí, tudo de bom para vocês e que a aurora de um novo dia ilumine a todos nós.